O universo tem duas paredes que nunca podem ser ultrapassadas. Uma é a velocidade da luz. Nenhuma matéria com massa pode alcançar a velocidade da luz. A outra é o zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius. Esse é um número que faz todo físico arrepiar o couro cabeludo. Frio o suficiente para congelar o tempo em nível físico. O lugar mais frio da Terra, a Antártida, chega no máximo a menos 80 ou 90 graus. E a 5.000 anos-luz da Terra existe uma nuvem de gás chamada nebulosa do Bumerangue. A temperatura dela é de menos 272 graus. Mas ainda falta mais de 1 grau para o zero absoluto. Essa diferença de 1 grau o universo inteiro levou 13,8 bilhões de anos e ainda não conseguiu cruzar. Não importa em que canto, nunca houve nenhuma matéria que realmente chegasse a menos 273,15 graus. Porque o universo escreveu no código de base uma regra: em essa temperatura ninguém pode tocar. Em 1800, na França, havia um cientista chamado Gay-Lussac. Ele pegou um tubo de vidro selado, encheu de gás e aqueceu para ver o quanto ele se expandia. Depois resfriou para ver o quanto ele encolhia. O resultado foi que ele descobriu uma lei que dá calafrios nas costas. Não importa qual gás você use, a cada grau que a temperatura cai, o volume diminui sempre a mesma pequena fração. Ele colocou os dados medidos num gráfico. Todos os pontos se alinharam perfeitamente numa linha reta. Então ele fez uma coisa. Prolongou essa linha para baixo. A linha continuou descendo, descendo, até chegar a menos 273 graus. E cruzou o eixo horizontal. O que isso significava? Que o volume do gás se tornaria zero. Mas como a matéria poderia encolher até desaparecer, Gay-Lussac percebeu na hora. Aquilo não era onde a matéria desaparecia, era onde a temperatura chegava ao fim. O universo colocou ali uma placa dizendo: proibida a passagem. Mais tarde, cientistas usaram instrumentos mais precisos para recalibrar, e fixaram esse número em menos 273,15 graus. Assim nasceu o zero absoluto, uma zona proibida do universo deduzida puramente pela matemática. Sabendo que ele é. Vem a próxima pergunta. O que exatamente torna isso tão assustador? Muita gente acha que é só mais frio, no máximo vestir mais roupa. Mas zero absoluto. Não tem nada a ver com frio do dia a dia. Vamos falar primeiro da essência da temperatura. Quando você toca um copo de água quente e acha que está quente, é porque as moléculas de água estão se chocando freneticamente lá dentro, batendo na sua pele e gerando a sensação de calor. Quando você toca um cubo de gelo e acha que congela a mão, é porque as moléculas no gelo ficam bem comportadas, quase não se mexem. Então a temperatura, no fundo, descreve o quão agitadas as moléculas estão. Muito agitadas é quente, quando se acalmam é frio. E se as moléculas pararem completamente, esse estado é o zero absoluto. Agora imagine uma cena. Alguém te joga instantaneamente num espaço a zero absoluto. As dezenas de trilhões de células no seu corpo, e os incontáveis átomos dentro de cada célula vão parar todos ao mesmo tempo. Você viraria uma estátua, mantendo exatamente a forma do último segundo. E essa estátua nunca se deterioraria. Por quê? Porque as bactérias que fazem as coisas apodrecerem também estariam congeladas. Elas igualmente não conseguiriam se mexer, nenhuma força poderia te decompor. Você ficaria nessa pose para sempre, até o dia em que o universo acabasse. Soa como algum tipo de mortalidade, mas não fique feliz cedo demais. Você não conseguiria sentir nada disso, porque os átomos do seu corpo estariam todos parados. Sua consciência também se apagaria. Essa é a parte mais cruel do zero absoluto. Ele te dá um corpo eterno, mas tira a sua capacidade de perceber a eternidade. Se tudo isso ainda parece só imaginação, então o que vem a seguir é algo estranho que os cientistas realmente viram em laboratório. Quando a temperatura se aproxima cada vez mais do zero absoluto, a matéria começa a fazer uns números que fazem você duvidar da vida. O primeiro ato se chama supercondutividade. Em 1911, um físico holandês chamado Onnes, mexendo em equipamentos de baixa temperatura, descobriu por acaso que ao baixar o mercúrio para perto de menos 269 graus, a resistência elétrica dele desaparecia de repente. Não diminuía, simplesmente sumia. Você passa a corrente por uma bobina supercondutora, e depois desliga a fonte. A corrente lá dentro não para. Não é que ela rode um tempo e vai enfraquecendo, ela roda para sempre. Em teoria, essa corrente pode continuar até o Sol se apagar e a galáxia se desfazer. Por que os fios que usamos normalmente esquentam? É porque quando a corrente passa a resistência, a energia vira calor ao vencer essa resistência e se perde à toa. Mas os supercondutores anulam essa regra. Os elétrons passam livremente lá dentro, sem desperdiçar nenhum pingo de energia. As máquinas de ressonância magnética nos hospitais e os trens de levitação magnética usam todos esse princípio. A segunda coisa é ainda mais bizarra, chamada superfluidez. Você vai resfriando o hélio cada vez mais. Quando chega perto de menos 271 graus ele vira líquido, mas esse líquido é completamente diferente do que você já viu. Ele não tem nenhuma viscosidade, é liso demais. Você coloca num copo, ele sobe sozinho pela parede do copo, passa pela borda e escorre para fora. Ninguém toca nele, nenhuma força externa atua, ele simplesmente quer escapar. Mais estranho ainda,
Você coloca num recipiente que parece selado. Ele consegue vazar por fendas em nível atômico invisíveis a olho nu, como se essa coisa tivesse consciência e soubesse por onde fugir. Mas isso ainda não é o mais absurdo. O próximo é o verdadeiro clímax. Em 1995, dois cientistas americanos criaram algo chamado condensado de Bose-Einstein. Esse é o quinto estado da matéria, depois do sólido, líquido, gasoso e plasma. Ele só aparece quando a temperatura chega infinitamente perto do zero absoluto. O que há de estranho nisso? Milhares e milhares de átomos de repente perdem suas identidades individuais e viram uma coisa só. Não é só se espremerem fisicamente juntos. É literalmente se fundirem em um único todo. Eles vibram na mesma frequência e se movem na mesma direção, como se um monte de gente de repente passasse a compartilhar o mesmo cérebro. Mais tarde, cientistas viram numa estação espacial uma cena com os próprios olhos. O mesmo átomo apareceu ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Você não ouviu errado. O mesmo átomo, no mesmo instante, em dois lugares. Na nossa vida cotidiana, isso é algo absolutamente impossível. Você não pode estar ao mesmo tempo na cozinha e no quarto, mas naquela temperatura extrema. As leis insanas do mundo microscópico começaram a invadir a realidade a qual estamos acostumados. Falamos tudo isso. Você talvez pergunte: afinal, até quão baixo a humanidade já conseguiu levar a temperatura? Em 2021, uma equipe de pesquisa alemã bateu um recorde. Eles resfriaram um pequeno grupo de átomos até apenas 38 trilionésimos de grau acima do zero absoluto. Esse número é 0,00000000000038 Kelvin. Depois da vírgula vem uma longa fileira de zeros. Para alcançar essa temperatura, eles jogaram um recipiente com os átomos do topo de uma torre de 100 metros. Durante os poucos segundos de queda livre, os átomos se livraram da tração da gravidade, e a velocidade deles caiu quase a zero. Nesses poucos segundos, essa torre virou o lugar mais frio já conhecido em todo o universo. Mas mesmo chegando a esse ponto eles ainda não tocaram aquela linha, porque a mecânica quântica não permite. Aqui entra um conceito chamado energia de ponto zero. Em termos simples, o universo decretou que qualquer partícula deve manter um mínimo de energia, não pode ficar completamente parada. Porque se uma partícula estivesse totalmente parada, então sua posição e sua velocidade estariam determinadas ao mesmo tempo, e a mecânica quântica tem uma lei de Ferro. Posição e velocidade não podem ser medidas com precisão ao mesmo tempo. Então o universo colocou um limite inferior para todas as partículas, como a barra de vida de um personagem de jogo que nunca pode ser zerada de verdade. Você pode se aproximar infinitamente daquela linha, mas sempre falta o último suspiro. Além disso, o zero absoluto também está ligado ao destino final de todo o universo. Na física há uma lei chamada aumento da entropia. Em linguagem humana, significa que o calor sempre flui de lugares mais quentes para lugares mais frios, até os dois lados ficarem igualmente frios. Essa é uma via de mão única, irreversível. O Sol está queimando, mas um dia vai queimar tudo. Os buracos negros estão engolindo tudo, mas no fim também vão evaporar aos poucos. Quando o último vestígio de calor do universo se dissipar, todo o espaço-tempo vai se aproximar infinitamente do zero absoluto. Nessa hora não haverá mais estrelas brilhando, nem planetas girando. Não haverá mais nenhuma reação química acontecendo. Nem o próprio tempo terá significado. Os cientistas deram um nome para esse fim, chamado morte térmica. O universo em morte térmica não tem luz, não tem calor, não tem som, não tem movimento. Só um silêncio eterno. A nebulosa do bumerangue é o trailer desse futuro. Ela é mais fria do que a temperatura média do universo, como um mensageiro vindo do fim, avisando com antecedência: o seu universo está esfriando pouco a pouco. Então você vê que o universo usou a velocidade da luz para trancar o espaço, impedindo qualquer civilização de percorrer as estrelas e os mares cósmicos, e usou o zero absoluto para trancar o tempo, impedindo qualquer vida de existir para sempre. Essas duas algemas prendem todos os seres inteligentes em seus próprios cantos minúsculos, mas olhando por outro ângulo, é justamente por causa desses limites que o momento presente se torna precioso. Os átomos no seu corpo ainda estão se movendo, seu coração ainda está batendo, seu cérebro ainda consegue gerar pensamentos e emoções. Essas coisas tão comuns que você nem presta atenção, são exatamente o luxo que o zero absoluto jamais poderá alcançar. O fim do universo não é um mar de fogo avassalador, mas um silêncio absoluto. Esse silêncio está, a cada segundo que passa, se aproximando lentamente de nós. Mas isso é coisa de dezenas de trilhões de anos no futuro. Então, por enquanto, aproveitando que nosso corpo ainda tem temperatura, vamos viver bem cada dia que vem pela frente.